O telefone via satélite estalou na minha mão enquanto eu estava no centro de comando da base de comando de Arari, no sertão do Nordeste. A mensagem de texto brilhou na tela. Cada palavra era um explosivo perfeitamente posicionado. Vendi a propriedade da minha avó ontem. Você não estava usando mesmo. O dinheiro vai ajudar com o casamento da Camila. Pai. Li 3 vezes. Com certeza o calor do deserto estava me enganando. A propriedade vitoriana da minha avó em São João das Palmeiras, aquela que ela havia deixado especialmente para mim, aquela onde eu passava todos os verões aprendendo com ela as histórias sobre a herança militar da nossa família, aquela que eu planejava restaurar quando meu destacamento terminasse, desapareceu, simples assim. Coronel Figueiredo. O sargento Moura aproximou-se cautelosamente. Senhora, está tudo bem? Guardei o telefone no bolso, forçando uma expressão neutra. Ótimo, sargento. São só assuntos de família. Assuntos de família. As palavras tinham um gosto amargo. Durante 18 meses, conduzi operações de inteligência em uma das regiões mais perigosas da Terra, enquanto minha família aparentemente conduzia a sua própria operação para desmantelar a minha herança. A propriedade não era apenas uma propriedade. Eram 150 anos de história militar dos Figueiredo. Meu tataravô a construiu depois da Guerra do Paraguai. Todas as gerações desde então serviram, e a vovó Yolanda Antunes preservou cada carta, medalha e fotografia. Ela passou os verões da minha infância me ensinando sobre dever, honra e por que estava deixando tudo especificamente para mim. Isadora entende o que isso significa. Ela contou aos meus pais no aniversário de 90 anos, com a voz áspera apesar da idade. O resto de vocês vê imóveis, ela vê responsabilidade. Agora, eles a venderam, enquanto eu estava a 7.000 quilômetros de distância, incapaz de defender o que era meu. Sargento Moura! Gritei. Preciso que você cuide do briefing. Surgiu um imprevisto. Fui até o escritório, minhas botas ecoando no piso de compensado. O capitão Alencar, nosso oficial da AJM, levantou os olhos da mesa. Coronel Figueiredo, o que posso fazer pela senhora? Mostrei a mensagem a ele, e suas sobrancelhas se ergueram em direção à linha do cabelo. Venderam uma propriedade que foi deixada em testamento para a senhora? Aparentemente. Preciso saber minhas opções. Ele se recostou com os dedos entrelaçados. A senhora estava listada como destacada quando isso aconteceu, nos últimos 18 meses. Sim. Então eles têm um problema. Militares têm proteção sob a Lei de Proteção Patrimonial ao Militar em Missão. Qualquer ação judicial importante envolvendo sua propriedade requer aprovação judicial e sua participação. Se venderam sem isso, é fraude. São vários tipos de ilegalidade. Quando a senhora volta a atuar? Em 6 semanas. Vou conectá-la com um cara do Estado especialista em direito imobiliário. Isadora. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Esse tipo de coisa acontece mais do que a senhora imagina, familiares presumindo que mobilização significa desaparecimento. Naquela noite, fiquei deitada no meu beliche e olhando para o teto. A base fervia com a sua atividade habitual, helicópteros pousando, geradores funcionando, o som distante do chamado noturno para oração vindo do outro lado dos muros. Mas minha mente estava em São João das Palmeiras, caminhando por salas que eu nunca mais veria, passando por retratos de ancestrais cujas histórias agora estavam nas mãos de um estranho. Peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Registros de propriedade, documentos de venda, escrituras de transferência. Tudo era público se você soubesse onde procurar. O que encontrei me deixou arrepiada. A propriedade havia sido vendida por R$ 2.800.000, pelo menos 1 milhão abaixo do valor de mercado, segundo dados comparáveis recentes. O comprador era o Grupo Horizonte Imóveis, uma empresa da qual eu nunca tinha ouvido falar. Mas quando analisei a estrutura corporativa, um nome familiar surgiu. Kleber Paiva, futuro sogro da minha irmã Camila. Eles não apenas haviam vendido minha herança, eles a doaram para a nova família de Camila, com um desconto enorme.
O sono não veio naquela noite, nem na seguinte. Dediquei-me às minhas tarefas, liderando briefings de inteligência e coordenando operações com um foco que meus subordinados provavelmente atribuíam à dedicação profissional. Eles não sabiam que eu estava planejando minha própria operação. 6 semanas depois, eu estava na área de desembarque do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Meu uniforme de gala estava impecável, cada fita e condecoração precisamente posicionados. As folhas de carvalho prateadas de um tenente-coronel refletiam as luzes fluorescentes. Eu havia conquistado essa patente por meio de 3 missões de combate e 15 anos de serviço. Mas minha família ainda me imaginava como a garota que adorava ler sobre história militar e ir a festas. Eles estavam prestes a conhecer quem eu havia me tornado. A primeira ligação veio enquanto eu esperava o meu carro alugado. Isadora. A voz da minha mãe estava cuidadosamente modulada, no tom que ela usava com clientes difíceis em sua imobiliária. Soubemos que você voltou? Como foi sua pequena mobilização? Produtiva, respondi. Vejo você na audiência amanhã. Silêncio. E então? Que audiência? Aquela em que discutiremos a venda ilegal da minha propriedade. Sua intimação deveria ter sido entregue ontem. Isadora, não seja ridícula. Somos uma família. Não precisamos de tribunais. Desliguei. Os escritórios de Vilar e Batista Advocacia ocupavam o último andar de um arranha-céus no centro da cidade. O próprio Dr. Marcelo Vilar me encontrou no saguão. Um favor ao capitão Alencar, que serviu com ele em missão no exterior. Coronel Figueiredo, disse ele, com um aperto de mão firme. Revisei seu caso. Seus pais estão com sérios problemas legais. As violações da Constituição, por si só, poderiam resultar em acusações criminais. Não os quero na cadeia. Quero os bens da minha avó de volta. Isso é complicado. A propriedade já foi vendida para o pai do seu futuro cunhado por R$1 milhão abaixo do valor de mercado. Isso não é uma venda, é um presente. Um presente feito com seus bens enquanto você serviu no exterior. O sorriso dele era cortante. Isso sim é interessante. Fraude, conspiração, violação do dever fiduciário, podemos lidar com isso. As 3 semanas seguintes foram uma confusão de depoimentos, solicitações de documentos e ligações cada vez mais frenéticas da minha família. Não atendi nenhuma delas. Camila deixou mensagens de voz chorosas dizendo que eu estava arruinando o casamento dela. Meu pai mandava mensagens que alternavam entre raiva e tentativas de manipulação. Minha mãe permaneceu em silêncio depois que o advogado dela explicou a gravidade da situação. Então, veio a audiência. O tribunal era menor do que eu esperava. Painéis de madeira e cadeiras desconfortáveis. Sentei-me ao lado de Dr. Marcelo, revisando minhas anotações por última vez. Minha família entrou em grupo. Meus pais, Camila, seu noivo e o advogado deles, um homem confiante demais chamado Dr. Danilo Rezende, que cuidava dos negócios imobiliários da família havia anos. Meu pai evitava contato visual. Minha mãe sussurrava furiosamente para Camila, que não parava de enxugar os olhos com um lenço de papel. Eles se posicionaram como vítimas nessa narrativa, a bela família tentando ajudar a filha problemática que o abandonou para servir no Exército Brasileiro. Todos de pé. Entrou doutora Teresa Cavalcante, uma ex-oficial cuja reputação de honestidade a precedia. Ela revisou os arquivos à sua frente com uma expressão indecifrável. Esta é uma audiência sobre a venda ilegal de bens pertencentes à tenente-coronel Isadora Figueiredo, atualmente em serviço. Ela fez uma pausa, lendo com mais atenção. Operações de inteligência no Afeganistão. O autor está presente? Sim, meritíssima. O sussurro teatral da minha mãe ecoou pelo tribunal. O que um sargento vai fazer? Os olhos da juíza Teresa Cavalcante se ergueram rapidamente. Com licença? Minha mãe, percebendo que tinha sido ouvida, endireitou-se na cadeira.
Eu só quis dizer, Meritíssima, que nossa filha tende a exagerar sua posição. Ela esteve ausente por tanto tempo e a senhora Figueiredo... A juíza pigarreou. Aquela é a tenente-coronel Figueiredo. A sala ficou em silêncio. Além disso, a juíza Cavalcante continuou, sua voz carregada do tipo de autoridade que fazia homens adultos reconsiderarem suas escolhas de vida. A tenente-coronel Figueiredo não é uma oficial qualquer, ela é uma oficial de inteligência condecorada com 3 estrelas de bronze, uma medalha de serviço meritório da defesa e uma medalha de homenagem por serviço conjunto. Sua atual autorização de segurança é tão alta que metade do seu histórico de serviço é confidencial. O advogado do meu pai pediu para se retirar. Com licença. O tom da juíza Cavalcante poderia ter congelado a água. O doutor Danilo Rezende se levantou, com o suor escorrendo pela testa. Meritíssima, não fui informado de todas as circunstâncias. Meus clientes me levaram a crer que se tratava de uma simples disputa de propriedade familiar com uma herdeira ausente. Se a tenente-coronel Figueiredo foi destacada sobre as proteções da Lei de Proteção Patrimonial ao Militar em Missão, e se sua patente e histórico de serviço forem os declarados, então, inadvertidamente, participei. Sente-se, senhor Rezende. O tom da juíza Cavalcante estalou como um chicote. O senhor não retirará nada. Vai enfrentar as consequências de não ter feito a devida diligência básica. Ela voltou sua atenção para meus pais. Senhor e senhora Figueiredo, vocês entendem o que fizeram? Vocês venderam a propriedade pertencente a uma militar da ativa, sem o consentimento dela, sem a aprovação do tribunal e enquanto ela estava destacada em uma zona de combate. Isso não é apenas ilegal, é um crime federal. Meu pai finalmente encontrou a sua voz. Meritíssima, achamos que Isadora entenderia. A propriedade estava ali e Camila precisava... O que Camila precisava era de pais que entendessem a diferença entre a propriedade dos filhos. O que ela precisava era aprender que o casamento não vem com um dote roubado da herança da irmã. Como ousa? Camila se levantou de um salto. Você se foi há anos! Você nos abandonou! Eu servi ao nosso país. Minha voz permaneceu firme. Passei 18 meses na base avançada de Arari. 12 no Iraque antes disso, 6 na Síria. Enquanto você planejava o casamento dos seus sonhos, eu identificava ameaças à segurança nacional. Enquanto você colhia flores, eu recolhia pedaços de soldados atingidos por explosivos improvisados. A sala ficou em silêncio novamente. O doutor Marcelo Vilar estava ao meu lado. Meritíssima, temos provas de que a propriedade foi vendida por um valor significativamente abaixo do mercado para uma empresa do pai do noivo. Não foi apenas um roubo. Foi conspiração para fraudar um militar destacado. Já vi o suficiente. A expressão da doutora Teresa Cavalcante era de granito. A venda do imóvel é anulada. A propriedade será revertida imediatamente para a tenente-coronel Isadora Figueiredo. Além disso, este tribunal considera provável causa para acusações de fraude criminal contra todas as partes envolvidas na transação. Mas o casamento, lamentou Camila, é em 3 semanas. Depois, vocês têm 3 semanas para encontrar um local que realmente possam pagar, respondeu a doutora Teresa Cavalcante. O tribunal foi encerrado. O resultado foi rápido. Kleber Paiva, enfrentando acusações criminais repentinas e a perda de sua propriedade de baixo custo, retirou todo o apoio financeiro para o casamento. O noivo de Camila, aparentemente mais interessado na herança do que nela, rompeu o noivado em 1 semana. Meus pais enfrentaram acusações federais, que eventualmente resultariam em multas pesadas e liberdade condicional. 1 mês depois, eu estava na casa da minha avó, cercada por caixas de história da família. Eles estavam há dias de se livrar dos diários dela, das cartas do meu bisavó sobre a Guerra Civil e de fotografias que cobriam 2 séculos de serviço militar. Quase perdi tudo para financiar uma festa. Meu celular vibrou. Outra mensagem da minha mãe. Como você pôde fazer isso com a sua família? Não respondi. Em vez disso,
Peguei um dos diários da vovó Yolanda Antunes, abrindo um registro de quando eu me alistei. Isadora entende o que os outros não entendem, que algumas coisas valem mais do que dinheiro. A casa não é apenas um imóvel. É prova de que lutamos por algo, de que servimos a algo maior do que nós mesmos. Ela aguardará porque conhece seu verdadeiro valor. Os outros veem muros e terras. Ela vê legado. Tracei sua letra com o dedo e enviei uma única mensagem para o meu grupo de família. A vovó sabia exatamente o que estava fazendo. Eu também. Então, bloqueei todos eles. Naquela noite, sentei-me na varanda onde vovó Yolanda costumava me contar histórias sobre o serviço da nossa família. Do Álamo ao sertão do Nordeste, as estrelas brilhavam sobre São João das Palmeiras. E em algum lugar do mundo, soldados como eu estavam de guarda, protegendo pessoas que nunca saberiam seus nomes. A casa se manteve firme ao meu redor, preservada não por aqueles que viam seu preço, mas por alguém que entendia seu valor. A vovó sabia que eu lutaria por ela. Ela sabia que uma garota que escolhesse o dever em vez da facilidade, o serviço em vez do conforto, se tornaria a guardiã de que esse legado precisava. Ela estava certa sobre tudo, inclusive sobre qual neta usaria o uniforme não como uma fantasia, mas como uma vocação. A propriedade era minha novamente. Mas mais do que isso, eu finalmente estava em casa. Não para a família que me traiu, mas para a herança que eles nunca compreenderam. Algumas coisas valem a pena lutar. Vovó Yolanda me ensinou isso. Os militares me ensinaram como... Bom, a história da tenente-coronel Isadora Figueiredo evidencia como o sacrifício e a dedicação daqueles que servem a uma causa maior muitas vezes são subestimados e até traídos por aqueles que deveriam apoiá-los. É uma triste lembrança de que laços de sangue nem sempre garantem respeito ou justiça, e que a verdadeira luta muitas vezes acontece dentro de casa, onde os valores e o legado são postos à prova. A coragem de Isadora para enfrentar sua própria família em busca do que é justo ressalta a força necessária para defender não apenas bens materiais, mas princípios e memórias que carregam séculos de história. Essa narrativa desafia cada um a refletir sobre o que valorizamos de verdade, o preço do dever, a importância do legado e a coragem de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando tudo parece perdido. Isadora nos ensina que a verdadeira herança vai muito além do patrimônio físico. É um legado de valores, coragem e compromisso com algo maior que nós mesmos. A história mostra que, em meio às dificuldades e às traições, a determinação em proteger aquilo que é justo e honrar o passado pode se tornar uma poderosa força transformadora. Defender o legado familiar e profissional significa resistir às injustiças, lutar contra as manipulações e manter a integridade, mesmo quando os desafios vêm de quem mais se espera apoio. Além disso, revela que o serviço e o dever não são apenas funções, mas vocações que moldam caráter e propósito. A lição é clara. Lutar pelo que é justo, mesmo quando parece difícil, preserva não apenas bens, mas a dignidade e a memória das gerações futuras. Agora me diz, como você acha que o conflito entre dever militar e laços familiares moldou a personalidade e as escolhas de Isadora? De que maneira a presença da justiça militar brasileira, representada pela Lei de Proteção Patrimonial ao Militar em Missão, influencia o desenrolar dessa história? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você se emocionou com a coragem de Isadora e quer acompanhar essa batalha por justiça e legado, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas partes dessa história surpreendente.